Olá a todos, meu nome é Ricardo Murilo Dr. Lopes, faço parte do projeto de extensão Anatomia na Escola. Irei falar sobre o sistema reprodutivo, essa é a nossa segunda aula, onde eu vou falar sobre fisiologia. Então, vamos lá. Iniciando sobre fisiologia, irei falar sobre o testículo, que é a gônada masculina. O testículo ele tem esse formato ovoide. Durante a nossa formação, a formação masculina, ele é formado no abdômen, e, posteriormente, ele tem a sua descida ao saco escrotal. O motivo dessa descida é porque, para a produção adequada dos espermatozoides, ele precisa estar em uma temperatura menor do que a temperatura corporal, em torno de 1 grau a menos. Por essa razão que ocorre essa descida para o saco escrotal, que aí vai ter menor temperatura. No saco escrotal, que é essa estrutura aqui em volta do testículo, ele tem a função, então, de proteção, sustentação e controle de temperatura. Como que isso funciona? A musculatura do tremáster, que está aqui mostrada nessa figura, ela realiza a contração e a elevação do testículo quando está em temperaturas mais frias e o seu relaxamento quando está em temperaturas maiores para poder manter o testículo na temperatura adequada. Aqui nós temos um corte do testículo, onde nós mostramos as espermatogônias, que são as células formadoras do espermatozoide, o espermatozoide dentro do canal, as células estruturais, as células de sustentação, que são as células de Sertoli, que têm uma importante função na parte hormonal, e as células intersticiais, que são as células de Leydig, que também tem uma importante função na parte hormonal. Vai ser aonde, nessas duas células, que irá ter a atuação do FSH e do LH, que são hormônios que irão aumentar principalmente na puberdade para a produção dos espermatozoides. Um estimulando a produção da espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, e outro sendo importante na produção do hormônio testosterona. Continuando. Além do testículo e do saco escrotal, nós temos o epidídimo, que aí já relaciona com a parte ductal. O epidídimo, ele é o enovelamento de ductos, o espiralamento dos ductos, e ele tem importante função na formação dos espermatozoides, na maturação dos espermatozoides e no armazenamento. É aqui que ocorre o armazenamento dos espermatozoides. Posteriormente ao epidídimo, continuando o caminho até o meio externo, nós temos o canal deferente. O canal deferente ele conduz o espermatozoide até chegar na próstata, onde vai se fundir na uretra. Antes de se fundir na uretra, ele vai desembocar uma glândula, que é a glândula seminal ou vesícula seminal. Essa glândula tem importante função na formação do sêmen. 60% do sêmen é formada nessa vesícula, e ela que vai dar principalmente os nutrientes necessários para o espermatozoide sobreviver no meio externo. Posteriormente ao canal deferente, nós chegamos à uretra, nós vamos ter a próstata, que irá produzir também líquido prostático. Esse líquido vai se somar ao sêmen e tem importante função no controle do pH vaginal. Como o pH vaginal ele é ácido, e essa acidez do pH vaginal tem importante função para o controle de infecções, essa acidez diminui a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos. Então, a próstata produz uma substância básica com o intuito de neutralizar o pH vaginal, isso não deixando com que esse pH vaginal cause danos ou diminuindo os danos que esse pH geraria nos espermatozoides, isso possibilitando a fertilidade.
Além dessas duas glândulas, que é a próstata e a vesícula seminal, nós temos glândulas que ficam em volta da uretra, que são glândulas bulbo-uretrais. Essas glândulas têm importante função, tanto na lubrificação e como na neutralização de pH também, mas nesse caso, mais relacionado à neutralização de pH da uretra. Como no sexo masculino, nós temos a uretra passando tanto o sistema urinário quanto o sistema reprodutor, para que passa, como a urina tem uma característica geralmente mais ácida, essa glândula produz essas substâncias para poder neutralizar essa acidez, para diminuir os danos ao espermatozoide, para posteriormente passar do líquido seminal e atingir o seu objetivo no canal vaginal. E o pênis também tem uma importante função nessa parte reprodutiva. Aqui nós estamos mostrando, então, do canal deferente, vesícula seminal ou glândula seminal. Aqui, a uretra, parte prostática, a próstata. E nessa região aqui onde vai ter as glândulas bulbo-uretrais. E nós temos no pênis duas estruturas importantíssimas para poder fazer com que aconteça a liberação do espermatozoide no local adequado, que é o corpo cavernoso, que é aqui superiormente, e o corpo esponjoso, que é essa parte aqui próxima à uretra. Nessa imagem fica mais bem claro. Então, nós temos o corpo cavernoso nas duas laterais e o corpo esponjoso em volta da uretra. Quando ocorre esses corpos têm função importante na ereção do pênis, e essa ereção tem função de levar o espermatozoide até dentro do canal vaginal para possibilitar a fertilização. Então, quando ocorre ereção, ocorre dilatamento das artérias dentro do corpo cavernoso e do corpo esponjoso, possibilitando a maior rigidez para poder conseguir adentrar ao canal vaginal. Falando um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, nós temos aqui o monte púbico, que é formado por um coxim gorduroso, que tem função para amortecer impactos mecânicos durante o ato sexual. Nós temos a abertura do canal vaginal, o ímen no seu redor, nós temos os lábios maiores e os lábios menores, nós temos glândulas que ficam em volta do canal da uretra, que são paruretrais, e glândulas que ficam em volta da abertura da vagina. E essas glândulas têm importante função na lubrificação da vulva e da vagina. Nós temos também o clitóris. O clitóris tem função erétil, igual ao pênis, e tem função sensitiva, terminações nervosas. O clitóris não é apenas esse pontinho que mostra aqui na imagem, ele tem uma parte mais interna. Essa parte toda interna aqui tem importante função na sensibilidade para a perpetuação da espécie, na sensação de prazer, na liberação de lubrificante pelo canal vaginal, para evitar danos, por assim em diante. Vamos falar um pouco sobre o sistema reprodutor, agora a parte mais interna. Então, nós temos os ovários, nós temos o ciclo menstrual, que ocorre onde que o ovário começa a estimular os oócitos da sua formação. Aí, um oócito, normalmente, que é apenas formado, nos dois ovários é formado apenas um só, em um ovário, normalmente, podendo ocorrer a formação de um oócito em cada ovário,
mas normalmente ocorre apenas um. Esse oócito ele é liberado pelo ovário, as fibras da tuba uterina realizam um movimento para atrair esse oócito para dentro da tuba uterina, e dentro da tuba uterina existem vários cílios que vão movimentando esse oócito até chegar no corpo do útero. No corpo do útero, aí nós temos, se caso ocorrer a fecundação, que ocorre principalmente na tuba uterina, nós vamos ter a sua fixação no corpo do útero. Se caso não ocorra essa fertilização, então não ocorra o encontro entre o oócito da mulher e o espermatozoide masculino, nós vamos ter a sua saída junto com a menstruação. Então, nós temos a parte ovariana. A tuba tem importante função nessa condução e no local onde ocorre a fecundação. Nós temos o corpo uterino, e nós temos no endométrio, que ocorre a sua proliferação no ciclo menstrual, para poder realizar a fixação adequada do embrião e a sua nutrição. Quando não ocorre essa fixação do embrião e não ocorre essa fixação do embrião, ocorre a descamação uterina, gerando o fluxo menstrual. Nós temos o colo uterino, que tem importante função, o miométrio, que tem função principalmente quando ocorre já a gravidez, e nós vamos precisar de movimentos para poder ter a expulsão do feto. O colo uterino tem importante função para manter a gestação no local, manter a gestação dentro do corpo uterino. Existem doenças do colo uterino, como a incompetência colo-uterina, que ele não consegue sustentar o feto e acaba gerando ou aborto ou nascimento prematuro do feto. Nós temos medidas de prevenção à saúde muito importantes relacionadas ao colo uterino, e nessas medidas a vacinação para HPV, que é uma das principais causas relacionadas a câncer de colo uterino, é o vírus HPV, que ocorre no sistema público de 9 a 14 anos no sexo feminino e de 11 a 14 no sexo masculino, que ocorre principalmente nessa localização que ocorre esse câncer. E também com a medida de prevenção à saúde, nós temos o exame de Papa Nicolau, que é a análise desse colo uterino para verificar se tem algum indício de câncer uterino. Como nós vamos ver posteriormente no câncer de próstata, esse é um câncer que normalmente não gera muitos sintomas iniciais. Então, por isso que é importante essa prevenção para poder fazer um tratamento mais precoce e ter melhor prognóstico, que é melhor resultado do tratamento ao paciente, maior expectativa de cura. Na vagina, como já falei anteriormente, tem a produção de substâncias ácidas para poder diminuir essa colonização de bactérias dentro do canal vaginal. Agora eu vou falar um pouco sobre o eixo reprodutor. Quando chega no período da puberdade, o organismo, tanto masculino quanto feminino, inicia-se a produção, a liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, pelo hipotálamo, no cérebro. Esse hormônio liberador de gonadotrofina no cérebro atua na hipófise, fazendo a liberação do LH e do FSH. Esses hormônios atuam, no caso feminino, atuam no ovário, gerando a formação do oócito, e vai gerar, essa formação dos folículos vai gerar essa evolução dos folículos, que já estão lá prontos, já estão lá, vão gerar aumento da produção de estrógeno e progesterona, e esses hormônios irão gerar a formação do ciclo menstrual e as características, tanto primárias e secundárias da mulher. E aí vai começar o aumento da glândula mamária, aparecimento de peso pelo corpo, a diferenciação da genitália feminina, tudo isso nessa
produção dessa formação do estrogênio e progesterona que vai atuar no organismo. E aí, principalmente na puberdade. No sexo masculino, esse mesmo LH e FSH produzido pela hipófise, ele vai atuar naquelas células de Sendinger e célula de Lentg e célula de Sertoli. Essas duas células vão começar o processo de espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, e a produção de testosterona. A produção de testosterona de espermatozoides vão dar as características sexuais do sexo masculino, que é o aumento de pelos, o engrossamento da voz e outras características, e ao desenvolvimento da genitália externa, também, o desenvolvimento da genitália interna também principalmente por causa desses hormônios, que vão atuar fazendo essas modificações sexuais. No sexo masculino, nós temos a peculiaridade que a testosterona tem importante função na puberdade, igual no sexo feminino, que é o estrogênio e progesterona principalmente, e nós temos também a testosterona tem importante função pré-nascimento. Ainda no útero, o sexo masculino ele produz testosterona para que ocorra a diferenciação sexual, para que ocorra a produção do ducto deferente, para que ocorra a produção da próstata, para poder a formação do pênis. A testosterona ele que intermedia essa diferenciação. Posteriormente ao nascimento, ocorre uma queda da testosterona e que vai só aumentar depois da puberdade. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre fisiologia e até a próxima aula.